Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris, 16 horas em São Tomé. Catarina Falcão. Aqui estão alguns títulos que marcam a atualidade nesta segunda-feira. Carlos Villanova e Guilherme Posser da Costa vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe. Uma investigação jornalística publicada por um consórcio de jornais mostrou que vários governos do mundo usam um software que espia telefones de jornalistas. No controle técnico desta emissão está Mathieu Leroy. O jornal começa agora. De acordo com os dados provisórios anunciados esta tarde pelo presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Fernando Maquengo, Carlos Villanova e Guilherme Posser da Costa vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe. Neidia Ribeiro, enviada especial da RFI às eleições presidenciais de São Tomé e Príncipe, está a acompanhar a divulgação dos resultados. Boa tarde, Neidi. O que significa uma segunda volta entre estes dois candidatos? Olá, boa tarde Catarina, boa tarde aos ouvintes da RFI. Numa conferência de imprensa sem direito a perguntas dos jornalistas, o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Fernando Maquengo, apresentou os resultados obtidos pelos 19 candidatos nas eleições presidenciais deste domingo. De acordo com os dados provisórios anunciados pela Comissão Eleitoral Nacional, Carlos Villanova, candidato da Ação Democrática Independente ADI, obteve 39,47% dos votos e vai disputar a segunda volta das presidenciais com Guilherme Posser da Costa, candidato do MLSTP-PSD, que recebeu 20,75% dos votos. Delfim Neves, candidato do PCD, foi o terceiro mais votado, com 16,88% dos votos. Delfim Neves deu uma conferência de imprensa onde denunciou fraude massiva, garantindo que vai contestar os resultados. Ainda esta manhã, Carlos Villanova disse que os resultados não coincidiam com os números que tinha o partido e que o davam como vencedor numa primeira volta com mais de 50%. Até ao momento, a candidatura de Guilherme Posser da Costa ainda não fez qualquer pronunciamento. Muito obrigada, Neide. Era Neide Ribeiro, enviada especial da RFI às eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe, que vai continuar a acompanhar a divulgação dos resultados. O Alto Comissariado para a Covid-19 da Guiné-Bissau iniciou hoje a formação de 60 militares técnicos de saúde que vão juntar-se ao processo de vacinação contra o novo coronavírus. O Alto Comissariado está a trabalhar nos aspectos logísticos e administrativos para a formação de equipas nas restantes regiões da Guiné-Bissau, onde serão integrados também os técnicos de saúde militar. A Associação dos Ruandeses Refugiados em Moçambique pediu hoje que o governo moçambicano respeite a Convenção de Genebra sobre o Estatuto do Refugiado, na sequência da aproximação entre Maputo e Kigali nos últimos meses. Em causa está a aproximação entre os dois governos e, segundo dados desta associação, Moçambique conta com pelo menos 4.000 refugiados ruandeses, parte dos quais fugiram daquele país devido à alegada perseguição a opositores e intelectuais exilados pelo regime do atual presidente Paul Kagame. Uma investigação jornalística publicada por um consórcio de jornais mostrou que vários governos do mundo usam um software que espia telefones de jornalistas. Paulo Fontes, diretor de comunicação da Amnistia Internacional em Portugal, denuncia o facto de a empresa israelita NSO, que está por detrás do software espião Pegasus, ter como clientes vários governos totalitários. Esta empresa, a NSO Group, tem como clientes muitos governos totalitários e governos que querem controlar fortemente a sua população e toda a dissidência e todas as pessoas que queiram defender as liberdades, a democracia e os direitos humanos e, portanto, constitui um risco muito grande a essas mesmas liberdades e a esses mesmos direitos humanos nestes países. E estamos a falar de países como a Índia, a Hungria, a Indonésia, o México, Marrocos, o Ruanda, a Arábia Saudita, isto só para nomear alguns. E, portanto, esta investigação traz à luz do dia a demonstração de que é importantíssimo que este software, e este tipo de softwares, mas este em específico, o Pegasus, não possa ser comercializado para governos que tenham este historial de interferência na liberdade dos seus cidadãos. A NSO Group tem que parar, obviamente, de fazer esta comercialização com governos que sejam
potencialmente abusadores de direitos humanos. Era Paulo Fontes, diretor de comunicação da Amnistia Internacional em Portugal, em entrevista a Miguel Martins. No Reino Unido, onde a pandemia Covid-19 já matou mais de 128 mil pessoas, o número mais alto na Europa, a partir de hoje deixam de existir restrições aos ajuntamentos de pessoas ao ar livre ou espaços fechados e o uso de máscara já não é obrigatório. Mas a palavra de ordem é cautela, como nos relata de Londres o nosso correspondente, Bruno Manteigas. Este era um dia que muitos britânicos estavam à espera, o fim das regras de distanciamento social em Inglaterra, mas em vez de festejos e triunfalismo, há cautela e fatalismo entre os britânicos. Muitos cidadãos optaram esta manhã por continuar a usar a máscara em lojas e transportes públicos, mesmo se já não é obrigatório por lei. Por ironia, o próprio primeiro-ministro Boris Johnson vai passar o chamado Dia da Liberdade em isolamento, por ter estado em contacto com o Ministro da Saúde, Sajid Javid, que ficou infectado na semana passada. Num vídeo publicado hoje, o Primeiro-Ministro tentou justificar a medida para avançar com o desconfinamento. Se não o fizermos agora, temos que nos perguntar quando o poderemos fazer. Este é o momento certo, mas temos de o fazer com cautela. Temos de lembrar-nos que este vírus, infelizmente, ainda continua lá fora. Os casos estão a aumentar. Podemos ver que a variante Delta é extremamente contagiosa. A taxa de vacinação no Reino Unido é das mais altas no mundo. 90% dos adultos já receberam uma dose e quase 70% têm a vacinação completa. Porém, embora o número de mortes diário continue relativamente baixo, as infecções e hospitalizações continuam a aumentar. Uma sondagem publicada hoje pelo jornal The Times indicava que 55% dos britânicos considera errado o levantamento das restrições e só 31% estão confiantes. Bruno Manteigas, Londres, RFI. O ministro francês da Justiça foi indiciado na semana passada por crimes de abuso de poder. Éric Dupond-Moretti afirmou-se hoje sereno e diz ter recebido amplos apoios. D'abord, on ne me reproche pas d'avoir piqué dans la caisse. On me reproche. Antes de mais, não me acusam de ter desviado dinheiro. Sou acusado de ter acionado a Inspeção-Geral da Justiça, composta por magistrados independentes, na sequência de procedimentos encetados pela minha antecessora Nicole Belloubet. Tudo isto partiu de uma declaração de guerra. São os termos dos sindicatos dos magistrados em relação à minha pessoa nas 2 horas que se seguiram à minha nomeação. Os mesmos sindicatos que disseram que esta queixa tinha como único objetivo indiciar-me na Justiça. Nada porá em causa a minha determinação, estou extremamente sereno. A minha legitimidade devo-a ao Presidente da República e ao Primeiro-Ministro. Amanhã serei plenamente ministro, bem como depois de amanhã e todos os dias que se seguem. Après-demain aussi et pour tous les jours qui viennent. Era Éric Dupond-Moretti, ministro francês da Justiça. O esloveno Tadej Pogačar venceu a volta à França em bicicleta, que terminou ontem em Paris. Em entrevista à RFI, Rui Costa, ciclista português e colega de equipa do vencedor esloveno, mostrou-se feliz por esta conquista. Desde o início que o Tadej arrancou muito bem neste Tour de França. Claro que depois o Tour tem a particularidade dos ritmos serem muito elevados e às vezes a falta de sorte provoca com que não se possa ter um final feliz como aquele que estamos a ter hoje. Mas graças a Deus, os percalços todos que tivemos nunca foi com o Tadej. Eu acho que em geral tivemos todos bem, a equipa esteve fantástica e estamos todos de parabéns. Como é que se sentiu o Rui ao longo destas 3 semanas? Olha, senti-me bem. A primeira semana foi uma semana muito desgastante, onde foi um dos atletas que mais tive que estar ao lado do Tadej para o apoiarem, que não ficasse numa situação menos boa. E depois, a segunda semana, fizemos uma semana espetacular. E depois, aqui na última semana, tive alguns problemas também de estômago e não me encontrei muito bem nas primeiras etapas de montanha, mas pronto, o ciclismo é mesmo assim e nem sempre estamos bem, nem como nós queremos, mas o importante é que, no fundo, todo o grupo esteve envolvido nesta vitória e isso é o que conta. Com esta vitória, com a equipa, passa um pouco a decepção dos Jogos Olímpicos. Eu acho que fechou-se uma porta, abriu-se uma janela, tive a oportunidade de cá estar no Tour, demonstrar e ajudar a equipa. É algo que para mim também acaba por ser prestigiante, porque eu nunca tinha vivido isto e então o facto de não ir aos Jogos faz com que eu possa estar no Tour, dar o meu apoio ao Tadej e vencermos o Tour de França. Era Rui Costa, atleta luso que participou pela 10ª vez no Tour de França, entrevistado por Marco Martins. É o ponto final neste jornal, continue connosco.